Olá, aqui é o apóstolo Mateus Eduardo e hoje eu vou ensinar como você vai orar por batismo com o Espírito Santo em massa. Mas antes, dá aí o seu like missionário, compartilha essa live, divulga para que mais pessoas e vidas sejam alcançadas e coloca o seu pedido de oração nos comentários. Marca aí, coloca o nome das pessoas que você quer que eu ore e não se esqueça que no final da live eu vou estar orando por milagres. Então prepara aí seu copo com água, que eu vou estar orando para Jesus colocar pó de glória, pó da glória dele, pó brilhante na água, e prepara um vidro de azeite, um vidro de óleo, que eu vou orar para Jesus colocar pó brilhante, pó da glória no azeite. E quando você beber da água, você vai ser curado. Quando você passar o óleo, você será curado. Mas tem que ficar até o final. O batismo com o Espírito Santo, quando eu falo sobre o batismo com o Espírito Santo aqui, eu estou falando da evidência das línguas estranhas, né? Já oramos, graças a Deus, para centenas de pessoas que falaram em línguas estranhas pela primeira vez, que nunca tinham falado ou que falaram alguma vez e ficaram travados depois. As línguas estranhas são uma das evidências do poder do Espírito Santo, do revestimento de poder. Eu não quero aqui agora entrar na teologia por trás do batismo com o Espírito Santo e fogo, senão vai demorar muito, mas eu tenho vídeos, lives explicando. Mas quero deixar claro que as línguas estranhas é um dos sinais que o poder de Deus está vindo sobre você. No original grego, a palavra batismo tem dois significados: bapto e baptizo. Bapto é quando você lava algo. Baptizo é quando você está imerso, é quando o pepino era imerso no vinagre, na época ali da Grécia Antiga. Eles usavam essa palavra grega. Ou seja, o batismo tem dois significados. O que eu chamo de, ou melhor, o significado experimental e o significado conservador. Ou seja, tem pessoas que têm só uma experiência, tem pessoas que simplesmente estão sendo conservadas, ou seja, elas reteve o que elas receberam. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele vai ter dois lados. Quando você é tocado pelo Espírito Santo e quando literalmente você está imerso e sendo conservado no Espírito Santo, que é o que Paulo vai dizer, que todo aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. O batismo com o Espírito Santo nada mais é do que você se tornar um espírito com o Espírito Santo. Eu não digo apenas quando você fala, aceitei Jesus, o Espírito Santo já veio morar em mim. Não, mas quando Paulo vai dizer, eu vou até ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, está escrito assim, verso 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum, não sabeis vós que o que se une a uma prostituta faz-se um corpo com ela? Porque disse, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Aí ele diz no verso 19, não sabeis vós que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, que não sois vós? Paulo está falando, ele usou aqui o verbo unir, não uniu ou unirá, unir. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo não é só uma experiência, mas ele deve ser algo diário. Comenta assim, experiência versus comunhão. Tem que ser algo diário, você tem que se unir ao Espírito Santo todos os dias. E é por meio do batismo com o Espírito Santo que os frutos do Espírito vão fluir. Porque somente o Espírito Santo poderá mudar você, somente o Espírito Santo poderá convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Por que há tantos ministros que desviam? Por que há tantas pessoas que com o tempo passam a pecar? Eu não falo só de afastar de Deus, mas pecar dentro da igreja, pecados ocultos, principalmente pecados domésticos, como fofoca, mentira, intriga, soberba, contendas, religiosidade. Um quer se achar mais que o outro, um quer ser mais usado que o outro, um quer pregar melhor que o outro. São os pecados domésticos. Por quê? Por causa da falta de comunhão com o Espírito Santo. Já o batismo com fogo, ele significa a totalidade da morte da sua carne. Então, tanto o batismo com o Espírito Santo quanto com fogo, ele vai ter o lado experimental e vai ter o lado conservador, ou seja, um lado que você vai ter uma experiência e um que você vai ter uma comunhão diária com Deus. E ambos haverão algumas evidências externas, que são os toques de Deus, que são as reações da unção do Espírito Santo. Tem vários vídeos, lives no canal explicando sobre isso. A reação emocional, quando as pessoas choram e riem. A física, tremer, pular, rodar, cair, magnificar a Deus. A outra reação é a quântica, eletricidade, formigamento, arrepio.
e a última é espiritual. Ou seja, as línguas estranhas é uma das evidências. Você lê Atos dos Apóstolos, vai perceber que toda vez que alguém era cheio do poder do Espírito Santo, porque uma coisa é o Espírito Santo em voz, outra coisa é o Espírito Santo sobre voz, eles profetizavam, magnificavam a Deus e também falavam em línguas. Ou seja, só porque você não fala em línguas não significa que você não é batizado com o Espírito Santo. E eu garanto que você é. Tá bom? Você que ama Jesus, tem frutos do Espírito, tem comunhão com Deus, a graça de Deus está operando em você. Mas quando eu falo de ministrar batismo com o Espírito Santo em massa, eu estou falando de línguas. Como orar em massa para as pessoas falarem em línguas estranhas. Não sei se você já viu vídeos nossos no canal, né? Eu quero até pedir o editor aqui para colocar um vídeo nosso orando batismo com o Espírito Santo no final desse vídeo. Mas quando nós oramos para as pessoas, elas em massa, elas falam em línguas estranhas. Tá? Como que eu faço? E vou te ensinar. Primeiro, peça as pessoas para darem as mãos. Todas elas, pessoas não falam em línguas. Elas podem fazer uma fila reta, fazerem um círculo, não importa. Uma coluna, não importa como que vai ser. Só peça as pessoas para darem as mãos para ter uma conexão espiritual, para que quem é incrédulo receba, tá? Quem tem fé passa para quem é incrédulo. Depois vai falar o seguinte, olha gente, preste atenção. Vai falar o seguinte, ó, eu vou orar agora e vocês vão falar em línguas celestiais. Só quero pedir algumas coisas para vocês. Primeiro, não pensem em nada. Por quê? A mente, ela pode atrapalhar a pessoa de receber. E orar no Espírito não é orar com a mente. Fala para a pessoa pensar na Bíblia. Segunda coisa, as vozes que vier você rejeita. Porque às vezes o diabo vai falar no ouvido da pessoa que a língua é do dia, não é de Deus, é do diabo, é blasfêmia, é imitação e etc, a pessoa não vai receber. Terceiro ponto, você vai explicar a pessoa que ela tem que deixar fluir. Ela tem que simplesmente se entregar a Deus, é como nadar. Se você não boiar, você não consegue nadar, você morre afogado, como dirigir. Se você desesperar, você bate o carro. Então você vai explicar isso para a pessoa. Próximo passo, eu tenho um anjo, que eu chamo de o anjo de fogo. Esse anjo ministrador, Hebreus capítulo 1, verso 14, vai falar sobre os anjos ministradores. Quando eu peço ele anestesia e ele queima a língua das pessoas. E geralmente as pessoas têm visões de línguas de fogo descendo. Aí você vai fazer a seguinte oração. Você vai falar para a pessoa, ó, eu vou orar e o anjo de fogo vai tocar na língua de vocês, vai descer línguas de fogo, e a língua de vocês vão ficar anestesiada e a língua de vocês vão pegar fogo, vai arder. Só de pensar, a minha já começou a queimar. Lavassura e bique, andará, a fé. É como se algo tomasse a sua língua. Você vai falar isso para ele. E ele vai falar o seguinte, gente, eu só peço uma coisa para vocês. Vocês falem uma sílaba em línguas comigo. Vocês não vão estar imitando. Não preocupe, vocês não vão estar imitando. Vocês vão falar alguns segundos comigo, essa sílaba em línguas. Por exemplo, lá, 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 lá. E quando eu me calar, eu vou pedir vocês para falarem bem alto. Quanto mais alto você falar, mais línguas você vai te dar. E nesse momento eu vou pedir o anjo de fogo para queimar a língua de vocês. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar um fundo musical pentecostal. Eu já orei várias vezes para as pessoas falarem línguas pela primeira vez na live. Então já orei muito em massa por línguas estranhas. Então para mim já é comum, natural, mas para quem está começando pode ser um pouco difícil. Aí você vai pedir às pessoas, ó gente, é o seguinte, fale em línguas aqui agora. Comigo, vem, lá, 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 lá. Aí você fala assim, ó, não fique calado. Se você ficar calado, você vai entristecer o Espírito Santo. Fale, lá, 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 e vai falando. Nesse momento, você vai falar assim, aí você fala com ousadia. Como eu sou crente pentecostal, pede Deus aí uma ousadia pentecostal nessa hora. Vai passar um anjo de fogo aqui agora e vai queimar a língua de vocês. Quando eu contar 3 agora, 1, 2, 3, anjo de fogo, passa. Nessa hora, esqueci de uma coisa, unja, se for pouca gente, né, porque quando for muita gente às vezes não dá, então umas 200 pessoas ainda dá, 300, unge, ou peça os obreiros, né, unge aqui a carga, o queixo da pessoa, tá? Aí você vai falar, fala em línguas, aí você começa a falar muito em línguas profundas, aí e vai falando em línguas, para não, aí você não para, aí você vai colocando a mão na cabeça de uma de cada pessoa e vai ministrando a unção nela, fogo, 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 aí você coloca o microfone na boca da pessoa, porque os demais que estão com a fé ainda meio fraca, a fé deles serão ativadas por causa do outro que falou em línguas. Eu orei na última agenda que eu te fiz agora, tinham pessoas que há anos, uma mulher que tinha 30 anos que orava para falar em línguas, e ela fez de tudo.
ela me dizendo, né, que vários pastores oraram para ela, não falava em línguas, ela era travada, eu não sabia dizer porquê, mas ela não fluía. E quando as pessoas viam que aquela mulher orou em línguas, quando as pessoas viram crianças falando em línguas, aqueles que estavam travados foram destravados. E é muito fácil ministrar em crianças, porque as crianças, elas não têm preconceitos, os adultos já são mais religiosos, tem muito preconceito na mente deles, as crianças são mente aberta. E isso é importante, não ter fortaleza na mente e religiosidade. Aí, você pode orar para repreender dúvida, essas coisas, repreender espírito de dúvida, medo, aflição, etc. Aí você continua, vai continuar, orou por todo mundo. Pode acontecer de ter sobrado uns 3, 4 que ainda não falaram. Quando acabar o culto, ou se ainda você tiver tempo, ministra em particular com eles, porque eles têm fortaleza na mente. Aí você vai ter que ministrar com eles de uma forma especial, para destravar as línguas. Gente, mas basicamente é isso, tá? Vou orar pelas águas agora, vou orar pelo óleo. Você tem um compromisso comigo aqui todo dia, meio-dia, 6h22, não esqueça. Vou estar orando pelo azeite e pela água. Jesus vai levar maná para você, tá bom? E aqui na descrição do vídeo eu vou colocar a nossa escola de segredos da unção do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar essa água agora, meu Pai. Em nome de Jesus, quando a pessoa beber dessa água, ela vai ser curada. E eu peço, Senhor, Pai, coloca pó brilhante na água e no azeite. Senhor, coloca pó da glória como sinal do milagre de Deus na vida dessa pessoa. Você vai colocar agora pó brilhante na água e pó brilhante no azeite. 1, 2, 3. Agora, em nome de Jesus. Abre o olho, você vai ver vários brilhos na água e no azeite. Grava para mim, manda no meu WhatsApp, 62984157197, para glorificar o nome do Senhor. Se você testemunha, Deus traz uma grande bênção sobre você. Se você não testemunha, você abre brechas pro diabo. Você abre brecha pro diabo trazer maldições para tua vida, porque você está sendo ingrato com Deus, está pecando. Então, manda seu testemunho no WhatsApp, 62984157197, tá? Deus abençoe, você está curado, beba da água, seja curado. Jesus, manda maná lá na casa das pessoas, eu te peço, manda maná, materializa maná em nome de Jesus. Você vai comer desse maná, você vai ser curado. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e dê o like missionário. E assista o vídeo aqui rapidinho, tá? Do batismo com o Espírito Santo, curtinho. Senhor, libera o anjo, o teu Espírito Santo, língua de fogo. Vamos comigo, 1, 2, 3. Lá, 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 lá. Lá, 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 xererê, lá, xererê. Fala mais alto, fala mais alto. Já está pegando aí o fogo. Receba, língua de fogo, 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 língua de fogo. Queima, 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 vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando mais alto para baixo, mais alto para baixo. Línguas de fogo agora, Senhor. Línguas de fogo. Línguas de fogo. Receba línguas. Pessoas batizadas com o fogo do Espírito Santo. Quem não gosta de poder, amigo, é provação. Sim, Senhor. Sim, Senhor.